daqueles que estão já confirmados, entre aqueles já confirmados na Fórmula 1 em 2025, a situação deles da Fórmula 2, né? Porque o Jack Doohan, por exemplo, que vai correr na Alpine em 2025, ele foi terceiro lugar na Fórmula 2 em 2023. O Oliver Behrman, que Terceiro lugar, bem atrás dos dois primeiros, nomeadamente o Pourchaire campeão e o Frederic Vest vice-campeão. Que nem passaram perto, né, de ser cogitado. Assim, uma ou outra matéria ali, algum rumor que poderia ir para uma equipe, mas nunca chegaram efetivamente perto. O Oliver Behrman, ele tem que agradecer todo dia a Deus e ao apêndice do Carlos Sainz, porque durante muito tempo esse ano, ele tinha mais pontos na Fórmula 1 do que na Fórmula 2, e atualmente ele ocupa a 15ª posição da Fórmula 2. O Andrea Kimi Antonelli, né, que está ali apadrinhado pela Mercedes, vai ser o substituto do Hamilton, é o 6º colocado. Companheiros de equipe, Behrman e Antonelli. Bem lembrado. O Liam Lawson, ele foi terceiro lugar em 2022 no campeonato do Drogovic. Ele chegou a brigar com o Drogovic, mas depois caiu assustadoramente e acabou ficando ali na 3ª posição. Liam Lawson, que ainda não está confirmado para 2025, mas vai completar a temporada desse ano. Ano passado, vice-campeão da Super Fórmula, o Liam Lawson. Desses nomes, o Drugo, por exemplo, melhor que todos. Melhor que todos, né? Aí o Kimi Antonelli eu acho que é novo ainda pra gente ter essa veredita. Mas os outros fácil. E ele fez o check do campeonato. O Franco Colapinto, que agora tá full time, pelo menos até o final do ano na Fórmula 1, ele era 6º colocado quando ele depois da etapa de Spa, que é a última que ele faz da Fórmula 2. 6º, né? Uma posição honesta. E o Isaac Adjar, que talvez possa sobrar uma vaga para ele na RB, é o vice-líder. 4,5 pontos atrás do Gabriel Bortoleto, seria aquele que talvez... Importante destacar que não faz a sua primeira temporada na Fórmula 2. Não faz, é um piloto apadrinhado da Red Bull, né? A Red Bull que tinha até o ano passado quase meio grid dela, mas aí reduziu a operação, que é onde eu falo que as pessoas têm que pegar no pé do Marco, né? Do Helmut Marko, que é o programa de jovens pilotos. Mas pode falar. Abre a lista aí de novo, é só pra gente ver quantos desses pilotos que vão ser promovidos ou foram campeões recentemente são apadrinhados por equipes que, na verdade, são mais do que equipes, são fabricantes de motor. Uma outra pergunta, desculpa. Além de ser apadrinhado, né, quanto que eles... Por exemplo, o Behrman, a gente não sabe, como a gente não sabia com o... esqueci o nome, com o Sargent, né? Quanto de investimento ele trazia para a equipe. Tem isso também. Né? Porque, claro, quando, né, o Felipe Nasser, por exemplo, subiu para a Fórmula 1, era visível que o Banco do Brasil ajudava ele. Era um patrocinador porque ele era brasileiro, né? E a gente não consegue fazer muito essa conexão. Quanto o Behrman, eventualmente, que marca que está vindo com ele, que é normal, não tem demérito nenhum nisso, né? Mas que marca, que investimento ele está vindo, né? Está trazendo junto. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe, pelo menos eu não sei mensurar, né? Porque o Sargent também não foi campeão na Fórmula 2 e ficou lá 2 anos, Latifi. Teve uma leva de pilotos, né? Os Stroll a gente sabe como é que funciona, tudo mais, né? Então, se não tivesse a guerra da Ucrânia, o Mazepin estaria até hoje. Exatamente. Então, por isso que quando eu falo que as empresas brasileiras também, né, precisam estar ali, porque é normal, toda equipe de Fórmula 1, mesmo a Red Bull, precisa de patrocínio. Sérgio Pérez que eu digo. Você vê um carro da Red Bull, 30% do carro tem a marca Red Bull, 40%. O resto tem lá Oracle, tem, enfim, vou citar empresas, mas tem muitas empresas. Então todas as equipes de Fórmula 1, mesmo a Ferrari precisa de patrocínio. É normal, né? Não vai tirar só dinheiro da montadora para investir. Então eu acho que isso também, de uma certa forma, contribui para o piloto ficar no primeiro da lista. Da lista. Talvez o Piastri não teve, mas se uma empresa australiana quiser patrocinar, Piastri não vai dizer assim, não patrocine a McLaren só porque não quero parecer que eu estou trazendo um patrocinador. Normal, né? As empresas têm origem australiana, inglesa, brasileira. Então eu acho que isso que ainda a gente não tem, né? Muitas vezes a gente procura as respostas para saber por que esse furou a fila. E pode estar aí,
nessa questão do investimento que É uma combinação, talvez, ali. demorou grana... muitos anos para todo mundo saber que o Pérez, né, tem um backup forte. Exato, mas... Que não tira mérito dele enquanto piloto, aliás. Claro, ele mereceu estar ali quando ele fazia aquelas temporadas na Force India, depois Racing Point, não sei. E estava performando. Então é sempre uma soma. Então eu acho que só ter o talento precisa ser um talento assim sobrenatural. E quando a gente fala em talento sobrenatural, até vi aqui, acho que o Gabriel veio aqui para falar disso um pouco, né? Sim. Existe talento sobrenatural ou existe alguém que está melhor que o outro, né? Então eu penso um pouco dessa forma também. Esse ponto é muito pertinente, porque a gente sabe que tem mais coisas por trás para além de talento e vagas, mas apenas para fechar, né? Jack Turhan, academia da Alpine. Surgiu a vaga da Alpine em função de todo o rolo que está surgindo na Renault. Oliver Berman, academia da Ferrari. Haas, cliente de motores da Ferrari. Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, não precisa falar muito. Liam Lawson, Red Bull. Franco Colapinto agora tendo essa Williams. Isaac Hadjar, academia Red Bull. Agora vamos para os campeões de 2017 para cá. Leclerc, academia da Ferrari. Estreou na Fórmula 1 pela Sauber, cliente de motores da Ferrari. Russell, academia da Mercedes, estreou na Fórmula 1 pela Williams, cliente de motores da Mercedes. Nick De Vries não estreou, depois aconteceu o que aconteceu, mas enfim. Mais um apêndice abençoado. Exatamente. Mick Schumacher, academia da Ferrari, foi piloto da Haas. O Oscar Piastri é um caso à parte. E o Drogovic não era vinculado a nenhuma academia, fez ali o esquema com a Aston Martin já na reta final da campanha de título dele na Fórmula 2 e acabou não surgindo a vaga. Então você vê que os que subiram como campeões ou os que tiveram alguma oportunidade mesmo sem ser campeão, tem ali algum vínculo com marcas que têm uma influência grande. Não é só ter uma equipe competitiva. A Mercedes e a Ferrari, por motivos óbvios, as equipes metade do grid, mais da metade do grid. Mas aí você acha que vale a pena você ser apadrinhado desde o início da sua carreira por uma equipe que também é uma tem fabricante? Receita. É melhor que seja, porque você tem o poder de barganha ali. No fundo, as montadoras também são empresas investindo, né? Se o Colapinto tiver em patrocínio da IPF ou YPF, né? Que tem, no caso. Né? Normal. É uma coisa que acontece e é bem-vinda, né? Então, de novo, né? Eu acho que isso ajuda a você estar numa posição um pouco melhor, né? Talento, é claro que precisa ter, né? E talvez o Drogovic deu um azar, porque se ele tivesse corrido aquela corrida no Bahrein, que o Stroll estava com a mão quebrada... Poderia causar o mesmo efeito do Colapinto, por exemplo, do Berman. Exatamente. De Vries. Então assim... Ele estava pronto, ele já tinha ido bem nos testes de pré-temporada ali, e só que ele está numa equipe, né, onde um é dono da equipe e o outro é o Alonso, né, que não quer largar o osso até que ele conquiste o tricampeonato. Isso é declarado por ele mesmo, não sou eu que estou achando isso. Então, assim, para tirar o Alonso, realmente é um negócio... E não é que o Alonso está lá só porque ele é o Alonso, ele continua performando, é fato que... Então você tirar um Alonso, um Hamilton, né? Mas o Vettel já começou, né? Já começa a sair. Então eu acho que essa molecada vem muito forte, né? As categorias tá criando vamos dizer assim, um bom jabá para o outro. Sim. Né? Então tá todo mundo que tá subindo, ninguém tá ficando para trás. Porque teve uma leva de pilotos, talvez aí 15, 20 anos atrás, que não conseguia subir para a Fórmula 1 tão bem, né? Me veio um nome aqui, por exemplo, todo mundo queria um americano, todo mundo, né? A Fórmula 1 queria um americano, eu lembro do Scott Speed. Foi um desastre na Toro Rosso. Então assim, talvez ficou um pouco um tempo, o pessoal ficou meio receoso de trazer novos nomes, e agora que um vai, sobe, performa, o outro vai, performa. Então isso ajuda, né, a acreditarem nessa nova geração, né? Então, entre o Bottas e o Bortoleto, né, é melhor uma aposta. Agora, eu fico pensando, por que o Bottas? Né? Não estou dizendo que o Bottas não performaria, mas o Bottas ele já teve a chance de ser campeão.